Salve, salve, TV Perifó! Como sempre gostoso estar aqui na presença de vocês. E é óbvio que eu não tô sozinha. Eu recebo ela, a Natália, do Para Dar Nome às Coisas. Natália, muito obrigada. Muito obrigada a você, muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Eu tô muito feliz com esse convite. Tô muito feliz que esse encontro aconteceu, né? Porque a gente queria se encontrar faz tempo, então eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz também de poder trocar ideia com você. E agora eu vou falar uma coisa pra você. Você é podcaster, você dá muita entrevista, participa de muitos outros podcasters? Já participei de alguns, vai. Mas não é frequente, assim, não é uma coisa toda semana. Talvez como a pessoa pode imaginar, mas participo. Pra mim, inclusive, eu sempre estranho quando eu tô dando uma entrevista. Não é estranho? É estranho. Você sabe que eu tava vindo pra cá pensando nisso, assim. Ontem eu fui fazer uma oficina no Sesc 14 Bis. Eu vou dar uma volta, mas eu vou chegar lá. Ontem eu fui fazer uma oficina no Sesc 14 Bis. Aí uma moça tava na fila e ela veio me perguntar, falou assim, queria que você me desse algum conselho, porque eu tenho muita dificuldade de falar em público e parece que você fala tão tranquilamente em público. Você tem dificuldade também? Eu falei, menina do céu, você não tem noção, assim. Pra mim é muito... Algumas situações são muito difíceis. E aí eu tava vindo pra cá e eu tava pensando o quanto essa situação de dar entrevista já foi muito desafiadora pra mim. Hoje é tranquilo, assim, na maioria das vezes, mas quanto tem outras situações que eu fico, meu Deus, assim, eu preciso fazer um exercício de visualização, de calma, porque eu fico muito nervosa. Pra mim também. E assim, eu gosto do podcast. E é irônico, né? Porque a gente tá aqui num videocast. Uhum. Eu amo podcast, mas a coisa de estar na frente das câmeras é desafiadora pra mim. Mas por que mais te pega, assim, você acha? Eu não sei, eu me sinto... A coisa das pessoas estarem me vendo falar. As pessoas estarem me vendo falar me deixa ansiosa. Uhum. Eu tenho essa sensação também. Acho que é um lugar de vulnerabilidade. Porque é um lugar de destaque no sentido mesmo de você que tá aqui, né? Você que tá conduzindo. E é um lugar de vulnerabilidade. Eu sempre, quando vou fazer alguma coisa que envolva ou falar com o público ou me expor nesse lugar, eu me relembro que é um lugar de vulnerabilidade até para poder me acolher, assim. Porque pra mim também é difícil. Você tá falando da oficina que você tá dando no Sesc, é de podcast, de roteiro? Não, é de escrita e autoconhecimento. Na verdade, foram 2 turmas, foi no Sesc 14 Bis, foi muito legal. E o nome da oficina era Como Usar a Palavra para Dar Nome às Coisas. Então, eu compartilhei alguns exercícios que eu faço com a escrita para conseguir nomear sentimentos e emoções. Então, foi mais ou menos isso. Que legal, então tem uma coisa do podcast que ela não tem ficado só no podcast, porque geralmente é isso, assim, você tem um produto, não vou chamar de produto, e aí ele só existe no virtual, demorou um tempo, até um negócio interessante, assim, o Pra Dar Nome às Coisas existe há 6 anos, então há 6 anos, regularmente, toda semana, eu sento na frente do gravador e gravo um episódio. E aí, 3 anos atrás, mais ou menos, então a gente já tinha 3 anos de podcast. Aí eu escrevi numa agenda, achei essa agenda esses dias, achei essa anotação esses dias, que eu queria muito que o Pra Dar Nome às Coisas se expandisse para outras coisas. Então, eu fui uma adolescente que gostava muito de ver palestra, adorava ver palestrante, achava muito incrível, achava hipnotizante. E aí eu comecei a sonhar com esse lugar desde muito novinha. E aí eu escrevi ali que eu gostaria de dar palestras, muito desse lugar que eu faço para dar minhas coisas. Que eu queria muito também dar oficina. E aí, essa semana eu achei essa anotação e falei, meu Deus, algumas coisas que eu sonhei 3 anos atrás aconteceram agora. E não é eu tô falando que eu anotei 3 anos atrás e aconteceram agora, mas são sonhos muito anteriores a esses 3 anos atrás, né? Mas hoje, atualmente, eu tenho meu trabalho como jornalista, então trabalho de segunda a sexta numa revista feminista, independente, que chama Revista Asmina. E aí, para além desse trabalho como jornalista, aí eu faço palestra, faço oficina, roda de conversa, coisas que são relacionadas à comunicação, e que são convites que, na sua maioria, partem de ouvintes do programa As Coisas, que trabalham em empresas e que falam, nossa, a gente tem um projeto na empresa que a gente gostaria muito que você participasse, e aí me chamam e eu vou. Geralmente é assim. É difícil dar nome para as coisas, né? É desafiador. Eu acho que é difícil porque a gente não aprende a nomear, né? E acho que mais difícil, a dificuldade maior da gente não aprender a nomear é que muitos de nós aprendeu a reprimir. E aí, quando a gente, antes mesmo da gente conseguir nomear, a gente já reprime, né? Uma coisa que eu falo muito, por exemplo, um exemplo que eu dou muito, eu tenho uma experiência com o sentimento, com a emoção, na verdade, né? Com a raiva, que é muito, muito específica da minha história, mas não é única. É uma experiência muito comum a mulheres e a mulheres negras, por exemplo.
Então, toda vez que eu sinto raiva, imediatamente eu sinto culpa. Aí eu costumo dizer que tem algumas emoções que são tipo emoções puxadinho. Elas sempre puxam outra. Então eu nunca sinto raiva isoladamente. Eu sinto raiva sempre colada na culpa. E aí, como eu tenho muita dificuldade muitas vezes de sentir raiva, muitas vezes em que eu deveria sentir raiva, porque era a emoção mais adequada a determinada situação, eu me vejo quase, se eu não tomo cuidado, quase pedindo desculpas por estar com raiva. E aí isso é muito perigoso. Porque às vezes a raiva é a emoção mais adequada para determinadas situações. Só que se você aprendeu que raiva é errado, que você não pode sentir raiva, que mulheres são responsáveis por pacificar o ambiente, que mulheres precisam harmonizar o ambiente, a tendência é que você se reprima e que você não aprenda a nomear a raiva e nem vê sentido na raiva, né? E eu te devolvo a provocação, porque pra mim a raiva, ela tá num lugar também de culpa. Eu tô até desenvolvendo um trabalho para uma exposição em novembro, que são autorretratos que dialogam com a mulher negra raivosa, porque a raiva pra mim cai sempre pra esse lugar. Eu não posso ter raiva, porque senão eu vou favorecer um estigma que me carrega, que é: você é raivosa, cara. E aí, a Audre Lorde, ela vai falar sobre isso, né? Cara, às vezes a raiva é um sentimento que cabe aqui nessa situação. Como não estar com raiva? Exato, exatamente. E aí é um instrumento de poder muito poderoso, né? Porque a gente entra numa lógica que a gente mesmo se castra. Então você não precisa de mais ninguém te castrando. Você entra numa lógica que você mesmo começa a se castrar e dizer: eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir raiva. E isso tudo é inconsciente, né? Inconsciente no sentido de automático. A gente nem percebe que a gente tá fazendo isso. Um exercício que eu tenho adotado há algum tempo já, desde que eu descobri que esse é o caminho que eu faço, raiva mais culpa, logo eu ajo a partir da culpa, é pedir sempre, ou me afastar quando a situação é possível se afastar, ou, sabe, às vezes você, sei lá, a pessoa tá sendo extremamente a mais no WhatsApp, assim, sei lá, uma relação profissional, a pessoa tá sendo extremamente a mais, eu me tiro um tempo pra pensar. E esse tempo pra pensar é esse tempo de racionalizar. Faz sentido essa culpa aqui? O que eu tô sentindo exatamente? O que foi ultrapassado? Porque a raiva é uma emoção que sempre traduz uma necessidade que foi ultrapassada. Alguma coisa ali foi violada. Aí a gente pode fazer o caminho de: tá, mas qual era essa necessidade? Realmente faz sentido esperar isso dessa outra pessoa? E a gente pode fazer todo um caminho racional. Mas me tirar um pouco da situação, sabe? Como um exercício de autocuidado mesmo. Eu vou me tirar dessa situação para eu conseguir pensar e aí eu decido como eu vou reagir. É o jogo que eu tenho feito, assim, porque senão é muito fácil eu cair no lugar da culpa. Você acha que a gente tá no momento, principalmente para mulheres, onde existe uma busca para se entender no mundo? Eu falo isso porque, principalmente eu sei que seu podcast ele não é dedicado para mulheres, mas eu entendo que, vou chutar aqui, que seu público, a maioria é mulheres. Sim. E que existe uma busca nossa para entender a questão da solitude, para entender que performance é essa que eu tenho que entregar enquanto mulher no trabalho, enquanto mulher no relacionamento, enquanto mulher no núcleo familiar. Sim, eu acho que a gente tem colhido transformações que foram plantadas muito antes de nós, né? Até a possibilidade de falar mesmo, de colocar a nossa voz vem de gerações muito anteriores às nossas. A gente pega, por exemplo, a geração das nossas avós, ou talvez das nossas bisavós. Eu não conheci minha bisavó, mas eram mulheres extremamente silenciadas. Então o direito de usar a nossa voz e conseguir usar a nossa voz já é uma grande conquista, assim. Mas eu acho que a gente tem vivido um tempo na história mesmo, que a gente tem conseguido se debruçar sobre autoconhecimento, sobre as questões que nos atravessam, e também pensar muito o subjetivo. Vou trazer um exemplo só porque acabou de acontecer. Semana passada eu publiquei um episódio no Pra Dar Nome às Coisas, que é o meu podcast, que eu tava falando, eu tenho uma estante de livros na minha casa, que de longe é o móvel que eu mais amo no meu apartamento, assim, eu fiz esse móvel com muito amor, eu sou apaixonada por estantes de livros, então quando eu fui morar sozinha, eu fiz esse móvel com muito afeto. E eu sou apaixonada por livros, então ao longo do tempo eu fui enchendo essa estante, e a gente recebe muito livro também, coisas que eu queria muito ler, e eu fui colocando, e aí ao ponto de várias vezes eu chegar na sala e olhar pra estante e falar: cara, tá tão bagunçado, tinha ali
assim, a estante parecia um cruzamento sem semáforo, vindo carros de todos os lados, assim, tinha livros em todas as direções, na transversal, em pé, na horizontal, na vertical, assim, tava um caos. Ao ponto de eu olhar para a imagem da estante, em vez dela me dar aquele afeto, me dava angústia. E uma coisa importante de dizer é, eu não sou uma pessoa naturalmente organizada, eu não sou a pessoa que, cara, nossa, preza pela ordem. Eu fui aprendendo a me organizar por conta das demandas e achei que foi ficando melhor, mas eu não sou uma pessoa que ama organização. Então, quando eu comecei a olhar para a estante e aquilo começou a me desorganizar emocionalmente, eu falei, cara, realmente preciso organizar, preciso arrumar. Só que o que todas as pessoas especialistas em organização falam, quando você vai destralhar alguma coisa, quando você vai tirar as coisas para jogar no lixo ou para doar, comece por aquilo que você tem menos afeto, porque vai ser mais fácil para você fazer isso. E a estante de livros é esse móvel que eu amo, e os livros são essas coisas que eu mais amo na vida. Eu amo o livro. E aí eu cheguei na estante, fiquei olhando, encostei as costas assim na sala e fiquei, putz, será, né, tal. Aí eu falei, acho que vou começar por outra coisa. Aí eu fui no meu quarto, abri a gaveta e falei, acho que vou dar uma destralhada na gaveta. Aí quando eu fui destralhar a gaveta, eu falei, cara, mas não é aqui o meu incômodo, não adianta mexer aqui porque não é aqui o incômodo. Aí eu voltei pra sala. E aí o que aconteceu, que acho que é isso que eu queria dizer como esse tempo em que a gente pode se olhar para nossa história única, olhar para as nossas subjetividades, é que eu lembro que eu peguei o primeiro livro, assim, e o primeiro livro que eu peguei, que eu fui pegando um livro de cada vez e falando, esse livro fica ou esse livro vai? E aí eu falei, cara, eu não sei, esse livro eu não sei, esse livro para mim é um grande talvez. E aí eu fiquei pensando, cara, mas por que talvez, né? Fiquei tentando fazer esse talvez virar uma outra coisa. E aí nesse momento eu falei, eu acho que eu não preciso perder tempo com talvez, porque tem sims e nãos claros disponíveis aqui, e eu acho que eu posso ir para esses outros livros. E aí eu fui destralhando, falando, sim ou não? Aí sim, fica, aí não, vai embora, enfim. E aí eu fiquei pensando nisso, gravei o episódio foi pro ar. E aí uma ouvinte, e é muito legal essa troca e tal, uma ouvinte falou assim, nossa, Nath, eu sempre olhei pro talvez como um não. Talvez pra mim sempre foi um não. Talvez, se fosse sim, não seria talvez, uma coisa assim. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, será que todo talvez é não? Cara, é um pensamento bem generalista, né? Porque todo talvez é não, a gente tá eliminando toda a complexidade da vida. As emoções são complexas, a gente é complexo e tal. E acho que é um pouco disso, assim, também, né? Dei uma volta inteira, mas pra dizer que eu acho que a gente tá vivendo num tempo em que a gente pode, enquanto indivíduos, pensar o que cabe na nossa história, o que não cabe. Tudo bem, eu sou uma mulher nessa sociedade, eu sei que esperam muitas coisas de mim, mas o que eu espero de mim? O que eu quero entregar? O que eu dou conta de entregar? Diante de todas essas pressões também, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Cara, respondeu, porque isso é uma grande prateleira com livros e a gente escolhe o que fica, o que não, o que faz sentido. São muitas pressões. E aí eu tenho refletido, talvez, porque eu tô imersa na Bell Hooks, sobre o papel do amor também na nossa vida. Como ele tem um papel de construção, mas também de destruição, de destruir, né? Sair destruindo tudo. Total. Porque a gente se vê amando coisas e pessoas e toda a nossa interpretação também do amor, né? Total. Eu acho que é isso, nossa, o que a gente pensa sobre o amor determina muito como a gente se coloca na vida, né? Porque eu até tive essa conversa com uma amiga minha, assim, acho que um dos melhores presentes que eu recebi dos meus pais foi a compreensão de um amor que não pode ser pouco, assim. Eu, por muito tempo, me considerava uma pessoa muito exigente, e aí depois eu fui entender que tinha a ver com uma formação familiar mesmo, né? Com essa compreensão de família mesmo. Mas o que a gente entende por amor vai determinar o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente abre mão, o que a gente não abre mão. E se relacionar é muito difícil, né, Deza? Nossa Senhora, é muito difícil. E aí, eu acho que vale até trazer pro ouvinte, para quem tá assistindo a gente, que a gente fala do relacionamento, mas não necessariamente o amor no relacionamento amoroso, exato, né? Porque exato. Me vem também a questão familiar, né? Se você tá dentro, que é o começo do primeiro da trilogia que a Bel fala. Eu achava que o amor que a minha família me dava era amor, mas na verdade estava cheio de abuso e era uma família disfuncional. Total. Total, assim, e acho que isso é uma coisa legal também, porque eu acho que a gente aprendeu muito a falar sobre o amor romântico, mas a gente falou pouco, né, sobre os outros tipos de amor, tipo amor de amigos, amor de amigas, amor das relações familiares, e isso também foi criando uma espécie de uma escassez mesmo de repertório, de referência, e a gente muitas vezes não saber lidar, né, e acho que
claro que isso tem muito a ver com o fato de que o amor romântico sempre esteve nesse protagonismo e todo o resto é só secundário. Então a gente nem precisa falar do que é secundário, né? Quando, na verdade, a gente precisa falar de todos os tipos de amor, né? A sensação que eu tenho é que se a gente desenhasse num quadro, tá lá o amor romântico, uma grande bola, e aí os outros amores orbitando. E aí, por isso que acontece muitas das vezes, seu amigo se apaixonou e aí ele exclui todo mundo e vai viver esse amor. Aí quando termina, volta. E na verdade o amor é construção de tudo, né? Não precisa ser, eu tô aqui nesse relacionamento, aí tudo em volta não existe mais. Total. É uma loucura, né? É uma loucura. E eu acho que isso também, eu acho que é a mesma lógica, essa ideia é uma ideia muito de exclusão, né? Então assim, a gente exclui tudo isso daqui e foca nisso aqui. E eu acho que é muito uma lógica também de quando a gente pensa a felicidade. Eu tava pensando esses dias também. Porque a gente tá num tempo de supervalorização da vida profissional, da produtividade, não sei o quê. E aí sempre quando a gente tá vivendo esse boom da vida profissional, vem uma contranarrativa que é... Eu lembro de ter ouvido essa história, eu era muito novinha, que era uma história, assim, de um homem que ele foi construindo muitas coisas profissionais, assim, e é como se ele tivesse apoiado uma escada num muro. Daí, cada coisa que ele conquistava, ele subia um degrau nessa escada, subia um degrau, e aí, quando ele chegava no topo do muro, ele percebia que a escada estava no muro errado. Era uma coisa assim. E aí, era uma história pra questionar, assim, do que valeu o que você conquistou, sendo que você só conquistou isso, né? Você não conquistou, né, as outras coisas. E aí eu fico pensando sempre nisso. Eu acho que não é por aí. Acho que a discussão não é morte aos amores conjugais, sei lá, ao amor com o seu parceiro, com a sua parceira. Não é a morte a isso, mas é a inclusão de todas as outras coisas, né? É a mesma coisa, não é a morte a realização profissional, mas é a ideia de que, cara, não é só a realização profissional que vai te fazer feliz. É incluir mais coisas, né? Entender que é a vida profissional, mas é também a vida com a sua família, se a sua família for legal, mas é também a vida com seus amigos. Sei lá, há uns 2 anos mais ou menos, eu me vi chegando no final do ano, desde assim, cara, eu tava muito exausta, muito cansada. Tava vivendo um ano profissional sonhado, era tempo de colheita, sabe? Assim, de, cara, plantei, chegou o momento de colher, e eu me vi numa situação de, cara, eu plantei exatamente cada milímetro dessa colheita, eu não quero abrir mão disso tudo que tá acontecendo, mas eu tô muito cansada. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque aí o primeiro lugar que minha cabeça foi... Eu acho então que eu preciso abrir mão. Ai, nossa, eu tô muito cansada. Se é isso, então eu quero abrir mão. E aí nesse momento eu falei, cara, não é abrir mão. É equilibrar, é tentar voltar pro equilíbrio, né? Equilíbrio é movimento, mas tentar voltar pro equilíbrio. E aí eu lembro que eu entrei no Google e aí eu digitei jogos de tabuleiro. E aí eu fui comprando vários jogos de tabuleiro. Aí comprei Imagem-ação, fui comprando vários jogos. Imagem-ação, Uno, Jenga, vários jogos. E aí eu estabeleci uma rotina de toda possibilidade, toda desculpa para se encontrar, eu fazia uma noite de jogos. Então, meus aniversários foram noites de jogos com meus amigos. Ano novo, agora que passou, noites de jogos. E aí foi um jeito que eu fui encontrando de... Não é abrir mão da minha vida profissional, não é abrir mão do que eu construí, mas é não viver só a minha vida profissional. E aí é a mesma coisa que eu tenho a impressão das relações românticas. Não é abrir mão das suas relações românticas, mas não é viver só as suas relações românticas, né? Não é, tipo, começar a namorar, exclui seus amigos. Não é deixar de namorar. Não, vai namorar, é gostoso pra caramba, vai beijar na boca. Mas não deixa seus amigos de lado também, né? É incluir, não excluir. Você traz a coisa do trabalho. Eu acho que principalmente para pessoas negras parece que só o trabalho não transforma em alguma coisa, né? Tira o trabalho, não somos o que somos, né? Principalmente quando a gente está dentro de uma parte da indústria criativa. Não, mas eu sou o meu trabalho. Quem que é a Andresa fora do trabalho? Pô. Não, total. E é um movimento constante de definir, assim. E aí tem algumas coisas que são muito concretas e que são difíceis de lidar, que é a pressão também de, cara, você precisa produzir, senão você vai ser esquecido, senão você vai... Eu acho, desde que um dos meus grandes medos, né, é isso, eu amo minha profissão como jornalista, né, também são 2 profissões, mas como jornalista eu amo a minha profissão, essa é uma das razões pelas quais eu não sigo só com podcast ou só com trabalho como comunicadora pelo podcast, mas eu tenho muito medo de ser engolida, muito medo de viver só como criadora de conteúdo, né, ou
não sei se eu me identifico com essa palavra, criadora de conteúdo. É difícil, né? É difícil, né? Mas, assim, viver só com essa parte do trabalho, porque eu tenho muito medo de ser engolida. E eu vejo pessoas que eu admiro muito sendo extremamente engolidas, assim, e numa angústia de... Que é também o que você falou, que é o que pessoas negras vivem há muito mais tempo. E que estão ali, que sequer tem a possibilidade de refletir, porque precisa ganhar o dinheiro da refeição de amanhã, né? Porque, e aí é uma coisa que eu não sei, né, como é que era o seu núcleo familiar e tal, nos atravessamentos de classe, mas a sensação que eu tenho é que às vezes a gente é assombrado com a volta da escassez. Nossa, sim, 100%. 100%. Eu sou uma pessoa, assim, né? Meu pai trabalhou a vida inteira como vendedor. Minha mãe se dividiu ali como operadora de telemarketing, telefonista. Eu sou da segunda geração de familiares por parte de pai que acessou a faculdade e a primeira por parte de mãe, assim, bem história clássica. E eu tenho muito medo da escassez, assim. Eu faço tudo muito calculado, planejado. Porque é isso, é uma questão concreta de que o trabalho realmente garante minha sobrevivência. É lidar o tempo todo com essa ideia. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, que acho que é uma realidade de muitos, né? E aí, quando você começa a trabalhar muito cedo também, é uma outra parada, né? É outra relação com o trabalho, É uma outra relação com o trabalho, é uma outra relação com o dinheiro, é uma outra relação com tudo, assim, né? Eu vivo muito assombrada com essa ideia também da escassez. E ela me movimenta muito. Pro bem e pro mal, Pro né? bem e pro mal. Pro bem e pro... Tem uma coisa também da culpa de estar acessando algumas coisas que seus pais não acessaram? Muito. Eu falo muito disso no meu livro, né, O Medo de Dar Certo, que eu lembro de um momento na minha vida profissional que eu fiquei... Meu pai é um exímio comunicador, acho que foi aí que me pegou. Meu pai sempre é o cara que tem uma oratória impressionante. E aí, ao passo que eu fui conquistando esses palcos, que eu fui começando a dar palestras, aí a imagem do meu pai... E meu pai, assim... Ele é o primeiro a estar lá na plateia. Eu fui fazer essa oficina que eu contei pra vocês. E aí ele foi de surpresa. Ele vibra comigo. Ele é impressionante, assim. Mas eu não consigo não pensar que talvez se meu pai tivesse nascido no tempo que eu nasci, com todas as questões e conquistas históricas que são frutos do movimento negro, quem seria meu pai profissionalmente? Será que ele, né, não seria esse palestrante? Então acho que a culpa me pegou um pouco aí, nesse lugar. O que me restaura, assim, o que me ajuda a seguir é que eu sei que eu sou o sonho do meu pai. Então ele se realiza a partir de mim, assim. Mas no meu livro, Medo de Dar Certo, eu ouvi mais de 100 pessoas. E essa narrativa apareceu muitas vezes. E muitas em pessoas negras, o que a gente já espera, né? Que eram pessoas que diziam, eu tenho dinheiro, eu posso viajar, mas acessar alguns lugares é quase como denunciar para minha mãe e para o meu pai que eu cheguei num lugar que eles não conseguiram chegar. Aí a culpa também por desejar coisas que os pais talvez não conseguiram desejar. E aí uma coisa que uma psicóloga que eu ouvi falou, que eu achei muito maravilhosa, que cultura, o tempo histórico determina a psique. Então se a gente deseja algumas coisas, é porque a gente está nesse tempo histórico. As nossas avós e as nossas mães desejaram outras coisas porque elas também estavam em outro tempo histórico. E aí a gente cria um conflito que é, como eu desejo uma coisa que os meus pais não desejaram? E aí entra um conflito de quase, se eu desejo eu me sinto culpada por estar desejando, se eu alcanço eu me sinto culpada por ter alcançado, se eu consigo eu me sinto culpada por ter conseguido, mas se eu não desejo, se eu não alcanço e se eu não consigo, eu me sinto ressentida por estar me privando, porque aí é um nó, assim. E aí uma das possíveis saídas é lembrar, primeiro, né, que a gente é resultado do nosso momento histórico, e uma outra coisa é lembrar que desejar é intransferível. A gente só pode desejar por nós, né? Mas é um nó, assim, eu lembro de uma história, por exemplo, que eu vi de uma mulher que ela foi subindo na carreira, e aí corta para um momento profissional, ela tá vivendo uma fase muito legal numa empresa, muito massa, chamam ela na sala, vai ser promovida. E aí ela é promovida, 2 meses depois começa a pandemia. E como ela estava num cargo estratégico, e assim, família de classe trabalhadora, primeira geração a acessar a universidade, enfim. Como ela estava num cargo estratégico, chamaram ela e falaram assim, olha, como você está nesse cargo estratégico e a gente precisa de você aqui, a gente não pode te dispensar,
a gente vai reservar um hotel para que você durma nesse hotel, para que você fique nesse hotel. Você vai pro hotel, volta pra empresa, vai pro hotel, você topa? E ela topa, porque para ela realmente é bom, para ela não ter que pegar os 2 ônibus, 2 horas de ônibus para ir e para voltar. E aí ela fala que na primeira noite que ela deita a cabeça no hotel, ela começa a lembrar de todos os amigos dela que não estavam na mesma posição social que ela naquele momento. E essa culpa faz com que ela volte pro RH, invente uma desculpa. Ah, minha mãe tá doente, eu preciso voltar para casa, e abra mão disso. E aí isso vira um símbolo para ela, assim, de quanto ela ter acessado lugares. E aí o sistema é muito inteligente, né? Porque daí ela tá abrindo mão do que ela conquistou por uma culpa que também não é responsabilidade dela. Mas como que a gente se cuida disso também, se a gente tá sentindo... E é isso, assim, não é só uma pessoa. Não é. Não é. Tem muita gente sentindo a mesma coisa. E aí o sistema é inteligente, porque aí a gente vai... abrindo mão de lugares, de cargos, de situações, cara... Pra mim é muito simbólico, assim. Eu lembro quando eu recebi um prêmio e eu, tipo, não consegui comemorar o prêmio porque eu, em algum lugar, não, mas será que eu mereço estar aqui? Eu receber isso? Tipo, eu trabalho muito e, assim, foi uma questão pra mim, assim. Eu acho ainda até hoje que eu não comemorei. Não comemorei o jeito que eu precisava comemorar. Exato. Porque em algum lugar, mas eu nem tenho faculdade, mas... O que isso significa? Pra mim, o grande eu não tenho faculdade foi quando eu acabei tendo uma oportunidade de ir pra uma agência. Sentei pra conversar com uma diretora criativa, a gente conversando, aí eu falei assim, mas eu não tenho faculdade. Ela também não. Ela falou, não, eu também não. Tipo, a mina, numa das maiores agências daqui de São Paulo, no mesmo cargo que eu, falou, não, eu também não tenho, Andressa. Perfeito. E eu olhei assim e falei, cara, que nóia é essa? Que história é essa? Que narrativa é essa que você precisa abraçar pra que você não celebre as suas conquistas? E é muito perverso, muito, muito perverso. Porque quando a gente olha, se a gente olhar assim, passar um pente fino, em quem são as pessoas que estão se sentindo culpadas por ocupar lugares, nunca são pessoas que vieram de um lugar de privilégio. Nunca são. Então é muito perverso nesse lugar mesmo, de você falar assim, cara, isso também é um sintoma desse sistema. Isso também é um planejamento desse sistema, porque tem coisa mais castradora do que a culpa? Tem coisa que mais te tira do seu lugar de potência do que a culpa? Não tem, cara, não tem. Você falou essa história, eu tenho uma pra contar também. Eu, enfim, né, trabalhando como jornalista, tal, só faço essa diferenciação porque o pessoal não confundir que tem muitas ocupações, né? Mas trabalhava numa emissora de televisão, entrei nessa emissora de televisão, 6 meses depois todo mundo foi demitido, assim, tinha sido uma aposta profissional, deu tudo errado, o programa saiu do ar, todo mundo demitido. E eu vinha trabalhando direto, assim, desde os 13, com pouquíssimas pausas, e na primeira vez na vida, assim, eu tinha 30 e pouquinhos anos, acho que eu tinha uns 32, que eu me vi com tempo e com alguma grana para poder pensar. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo, pelos próximos 6 meses, pensar para onde eu quero atirar. Eu tava apresentando mesmo um programa, eu era uma das co-apresentadoras e eu queria entender se eu queria continuar no vídeo, se eu não queria, o que eu queria fazer, enfim. E aí eu tinha a grana do fundo de garantia, uma grana que eu tinha levantado, e eu falei, cara, eu acho que 6 meses dá para pensar. E aí, nesse período, eu lembrei de um sonho que eu tinha de adolescência, que era, eu queria ser muito colunista numa revista. Queria ser colunista. E eu falei, cara, eu acho que eu posso aproveitar esse tempo, que é o inédito na minha vida, para escrever para algumas revistas. E para me apresentar, e para dizer desse meu sonho. Então, eu fiquei ali 1 semana e meia, listando todos os sites e revistas digitais que eu queria trabalhar. Depois, ligando nesses lugares, procurando no site quem eram os editores-chefes. Depois escrevendo um texto personalizado para cada site e aí depois enviando. Eu fiquei assim, quase 20 dias dedicadas a isso. E aí eu fiz um cálculo mental, falei, bom, né, eu acho que talvez com 1 semana e meia alguma resposta deve apitar. Quando eu já não estava nem mais esperando a resposta, um dos sites que eu mais queria trabalhar me respondeu, era a editora-chefe, dizendo que ela tinha gostado muito do meu texto, só que eu tinha mandado com, sei lá, vou chutar agora, 3.000 caracteres, e no site eles publicavam textos com 1.500 caracteres, então eu precisava cortar metade do texto. E ela falou, você topa fazer o corte no texto? E depois eu faço a edição. Eu nunca me esqueci dessa frase. Ela falou, depois eu faço a edição com carinho. Foi exatamente assim que ela disse. E ela falou também quanto ela pagaria pelo meu texto, uma coisa que eu nem tinha imaginado que seria possível.
E eu lembro, desde que eu tava na sala de casa, tinha uma caneca de café, tem coisas que marcam a gente, do lado. E a primeira coisa que eu senti foi, meu Deus, ela respondeu. E a segunda, assim, que foi a emoção puxadinha, eu falei assim, ela com certeza só respondeu por dó. Ela com certeza só respondeu porque, cara, ela não tinha nada pra fazer. E aí, conclusão, eu não enviei o texto, porque eu não conseguia parar de ouvir uma pergunta que é: quem sou eu pra merecer isso? Quem sou eu pra ocupar esse lugar? Quem sou eu pra... Cara, quem sou eu pra realizar meu sonho? Quem sou eu? E aí, essa história foi para uma gaveta do meu inconsciente, nunca mais acessei isso, não desse lugar. E até que um dia eu comecei a ver que essa história começou a se repetir na minha vida em outras situações, quando eu estava muito perto de fazer uma parada que eu tinha sonhado. E assim, hoje com 37, hoje com distanciamento, eu penso, quem... Cara, ela era editora-chefe de uma revista que um monte de gente queria trabalhar. Não faz o menor sentido ela receber um monte de e-mails e responder algum e-mail por dó e ainda pagar por dó. Não faz o menor sentido. Hoje eu sei que não faz. Mas é esse medo, né, que eu chamo de medo de dar certo, que é esse medo que no fim esconde essa pergunta: quem sou eu para merecer isso? E aí, uma coisa que é até parte de um texto que eu gosto muito, que eu esqueci o nome agora, que fala que o que mais nos assusta é a nossa luz e não as nossas sombras. E aí a autora faz uma pergunta que é uma contra-pergunta, que é: quem é você para não merecer? Porque você não merece, né? Mas é uma coisa que eu tenho que deixar sempre na consciência, assim, hoje tá bem mais controlado, esse medo de dar certo, mas foi uma coisa que me fez sabotar, sei lá, eu poderia realmente ter mandado texto, ter sido publicado e nada depois ter acontecido? Poderia, mas eu tava na cara do gol, cara, na cara do gol. Nossa, eu imagino que você que tá em casa vai se identificar muito, assim, porque a gente acaba fazendo uma coisa que é a autossabotagem, né? E nem é uma coisa tipo, eu vou fazer, mas assim, o pensamento controla. Uhum. E aí quando você vê, você não respondeu o e-mail, você, depois eu respondo. Pra mim, olhando assim, e aí é isso, esse distanciamento, porque o tempo vai passando e você vai olhando, cara, como eu me boicoto. Como eu me boicoto num lugar que eu tenho muito medo de chegar lá, que eu nem sei onde é esse lá, mas... por que não experimentar, assim? Total. Eu gostei muito do que você falou, assim, né? Que quando eu vejo, eu não respondi o e-mail. E aí e é bem isso mesmo, né? Tipo, o boicote às vezes é você ter um projeto para enviar para um edital e você não consegue parar de editar. E aí quando você vê, você perdeu o prazo. É quando você tem um encontro com uma pessoa que você, cara, sempre quis sair. E aí você inventa de ajudar o seu vizinho na mudança na hora do encontro. É quando você, sei lá, sabe que não vai dar tempo de você lavar a louça antes de entrar na entrevista, mas você vai lavar a louça. E aí eu gosto de fazer uma distinção que pra mim foi muito importante fazer, que é esse medo, o que eu chamo, né, de medo de dar certo, ele geralmente vem colado em coisas que são os nossos sonhos. Geralmente são em coisas que não são os nossos sonhos, porque o seu trabalho da sobrevivência, aquilo que você precisa fazer pra comprar o pão de amanhã, cara, você nem pensa, é uma coisa instintiva, você vai pra garantir sua sobrevivência. Mas o medo de dar certo vem colado nesse lugar que é o seu sonho, ou nesse lugar que pode te projetar, ou nesse lugar que você fala, cara, isso aqui é tão legal que eu nunca me vi ali. E eu gosto dessa fala que você fez, né, sobre a autossabotagem, porque eu acho que quando a palavra autossabotagem se popularizou, a gente começou quase a falar assim, tipo, eu me saboto, mas é quase como se eu estivesse fazendo isso de propósito. E não é nesses comportamentos totalmente inconscientes que você descreveu. E eu acho que uma coisa também que é massa pensar é que a autossabotagem, ela sempre quer nos proteger de alguma coisa. Então, assim, quando eu não respondi aquele e-mail, na verdade, eu não dava conta. Tem a Ediane Ribeiro, que é uma autora que eu gosto muito, estava lendo o livro dela dos tesouros que deixamos pelo caminho. E ela faz muito essa metáfora que eu acho maravilhosa, que ela fala que nós temos como se fosse um oceano emocional, acho que é o oceano que ela fala, e ele tem um determinado tamanho. Então, esse oceano vai comportar algumas coisas e não vai comportar outras. Então, a autossabotagem nada mais é do que uma tentativa de proteção do nosso próprio organismo, uma tentativa inconsciente do nosso próprio organismo. E trazer para a consciência é dar uma chance para a gente mesmo de, não sei se curar, porque eu acho que tem coisas que a gente vai lidar para o resto da vida, mas pelo menos de olhar com afeto. Eu lembro que, depois dessa situação, teve um dia que eu cheguei na sala da minha terapeuta e falei,
Renata, eu tô cansada, cara. Tô cansada de falar não pra coisas que eu gostaria de dizer sim. Tô cansada de ter os mesmos medos. Tô cansada de, cara, deixar passar coisas que pra mim eram tão importantes. Tô cansada de plantar e na hora da colheita deixar, sabe, que outra pessoa colha ou deixar lá pra morrer. Tô cansada. E aí eu lembro que nessa sessão, o meu oceano acho que tinha expandido um pouco. E eu falei pra ela, tô cansada e eu vou começar a dizer sim. E eu vou confiar que eu suporto passar por isso. Isso é uma coisa que a Elisa Santos fala, né? A gente suporta. É trazer a consciência que a gente suporta. E aí, muito louco, Dessa, porque parece uma coisa de filme mesmo, assim, a vida é simbólica. Às vezes, eu saí da sala de terapia, 2 semanas depois eu recebi um convite, e aí eu consegui dizer sim para esse convite, e aí fui e tal. E no final das contas, nem foi a experiência mais gostosa do mundo, foi uma experiência difícil na época, assim, porque o resultado não foi o que eu esperava, mas eu lembro disso, assim, né, de fazer um esforço consciente mesmo, de falar, eu quero ter outros medos agora. Você falou, assim, que a vida é engraçada, e realmente, assim, o que eu tenho sentido a partir do momento que eu impus limite, mas que eu também estive aberta para novas possibilidades, é que parece que a vida se reorganizou para me trazer o que eu pedi. Nossa, e que, sim. na verdade, você precisa estar pronto. Você pediu, agora você precisa estar pronto para seguir esse caminho. Eu tenho sentido e vivenciado. Sério, a gente tá parecendo papo de mística, mas eu pedi, assim, eu falei assim, cara, eu só me dá isso aqui que eu vou dar conta. E foi assim, semana passada eu estava finalizando a última coisa que eu tinha pedido nessa lista pro universo. Que incrível, que lindo, que lindo. E eu falei assim, cara, só me dá força, porque é isso, vai vir, não sei o que eu vou ter que dar conta, então vamos, Perfeito. Bora. É isso. Eu gosto muito de uma distinção que é entre a diferença entre pronto e preparado. Eu cheguei nessa distinção uma vez, faz umas 3 semanas, a gente tava, eu e a Mã, minha namorada, e a gente tava em casa, a gente tinha recebido uma amiga, e essa minha amiga essa amiga da Mã, que virou minha amiga também, tava falando que ela ia mudar de emprego. Ela queria mudar de emprego, mas ela tava com muito medo de mudar de emprego, e ela me perguntou, quando é que eu sei que eu tô pronta? E eu falei, eu acho que pronta a gente nunca tá, mas eu acho que tem um momento que a gente se sente preparada. E preparada não é sem medo, não é sem frio na barriga, não é tipo assim, cara, irredutível. Preparada é, eu sustento, pode mandar que eu seguro, e se der errado, eu sou capaz de aprender a lidar com a minha frustração se eu ainda não souber. Se der errado, eu vou tentar de novo, eu vou me comprometer com outras estratégias, mas eu seguro, sabe? E eu acho que é muito isso, assim. E eu sempre fico pensando nessa coisa, né, também de pedir e as coisas acontecerem. Eu acho que acho que você definiu muito bem, assim, eu tô contigo nessa. Eu acho que existe uma abertura, eu acho que quando tem uma abertura a gente... Não sei, acho que a gente repara, a gente presta atenção. E aí, né, tem uma coisa que acontece ali. Acho que uma outra coisa que eu queria trazer para nossa conversa, não sei para você como é essa questão, mas trocando com outras mulheres, existe uma dificuldade nossa de se perdoar, a gente, pra gente mesma. Sim. Nossa, muito, assim, muito. Eu tenho uma história bem pessoal, falei pouquíssimas vezes dela, acho que eu falei uma vez só no Pra Dar Minhas Coisas, mas que foi uma história que me machucou muito, assim. Eu sempre morei no mesmo lugar, assim, no mesmo condomínio, e a gente tinha um grupo de amigos, assim. E quando a gente tinha uns 10, 12 anos, tinha uma menina negra, que era também, uma menina também negra, né, que era do nosso grupo de amigos. E um dia ela tinha um caderno de perguntas e respostas, aqueles que eram muito clássicos nos anos 90, e ela pediu para todo mundo responder aquele caderno. E aí tinha uma pergunta que era qual era a parte que ela mais gostava dela. Ela respondeu. E ela, que era uma criança negra com uma autoestima muito boa, escreveu que era o cabelo dela. E eu, que era uma criança negra com autoestima muito ruim, e outras meninas que estavam ali no grupo, a gente achou aquilo engraçado, que era também um sintoma do racismo, enfim, a gente achou aquilo muito engraçado e a gente começou a rir. E eu esqueci disso, mas ela nunca esqueceu. Com razão, ela nunca esqueceu. E passou um tempo, passou muitos anos, a gente tinha 10, 11 anos ali. Comecei a fazer o Pra Dar Minhas Coisas, e aí um dia ela me escreveu no direct. E ela falou, Nath, eu não sei se você lembra, mas naquele dia, quando a gente tinha 10 anos e vocês riram da minha resposta, isso abalou a minha autoestima num lugar muito profundo.
E ela falou, e eu queria que, se a gente ao menos soubesse, ela falou, se a gente ao menos soubesse que nós duas éramos vítimas da mesma expressão de racismo, né, talvez seria diferente. E aquilo, Deus, nossa, assim, me rasgou no meio, em muitos pedaços. Até hoje, quando eu falo disso, eu me emociono, porque eu falo, meu Deus, como eu não tive consciência, como eu não fui capaz de perceber que eu fiz isso com uma outra criança, sabe? E me machuca muito isso. E eu falei pra ela, cara, eu te peço desculpas, eu não sei como reparar isso. Eu não sei o que te dizer pra reparar isso. Eu não tinha a menor consciência, cara. Menor. Eu não sabia o que eu tava fazendo, eu te peço desculpas. E foi muito forte, porque é isso, eu já tinha pra dar minhas coisas, né? E passado um tempo, eu acho que eu tinha trançado o cabelo, e aí eu fui fazer uma postagem falando de quanto a trança tinha me ressignificado e tudo mais, e ela pegou a postagem e me mandou, e aí ela contou a mesma história. E eu percebi que ela tinha esquecido que ela tinha me contado pela primeira vez. Acho que de um processo de inconsciência e tal. E eu falei o nome dela, né, e falei, você me contou já uma vez isso, e eu não sei como reparar, assim, se tiver alguma coisa que eu possa reparar. E aí eu fiz um episódio sobre isso, porque eu achei que pedir desculpa só pra ela era insuficiente. Eu acho que eu tinha que... Hoje eu acho que eu queria me colocar um pouco nesse lugar de olha como eu fui ruim, assim, sabe? Porque tinha uma coisa das pessoas olharem pra mim no Pra Dar Umas Coisas e falar, nossa, você é muito sábio, você é muito incrível. E eu acho que eu tive uma vontade de dizer, gente, eu fiz uma coisa horrível, sei lá, acho que foi uma forma, assim, de talvez de expurgar, não sei. E eu tô contando toda essa história porque esse episódio era sobre perdão, assim, que eu falei, eu acho que antes de, para além de pedir perdão pra ela, eu acho que eu preciso me perdoar. E eu nem sei se eu consegui ainda, sabe? Mesmo sabendo que éramos duas crianças, eu acho uma coisa tão horrível que até hoje, quando eu lembro, assim, eu falo muito pouco disso, eu acho que eu falei só não pra dar minhas coisas nessa época, eu ainda tenho muita dificuldade de me perdoar, assim, e eu acho que é muito difícil se perdoar quando a gente teve uma vez que eu ouvi uma definição muito maravilhosa, que é uma definição religiosa, mas eu acho que ajuda a gente a entender, que era de um teólogo chamado Ricardo Gondim. Eu gosto muito dele. Ele falava que pecado era aquilo que a gente fazia contra a gente mesmo, assim, né? E pra mim foi um pouco disso, assim, aquilo machucou ela, mas me violentou muito também, assim, né? E acho que é muito difícil se perdoar quando você faz uma coisa que você fala, cara, como que eu fui capaz, sabe? Mas é isso também, né? Acho que é lidar com as nossas sombras também e com aquilo que a gente não conseguiu fazer diferente também, né? Também, você contou essa história, eu lembro que eu fiz uma coisa do tipo, eu virei pra alguém da igreja, a gente era todo mundo negro, e aí eu virei pra uma pessoa e falei, tinha que ser negro. E aí, o líder da época, ele já era uma pessoa que, beleza, evangélica e tal, mas ele tinha muita consciência racial, porque ele fazia uma universidade que tinha um programa lá, e aí ele me corrigiu, assim, me deu um puta pito, assim, e eu tô literalmente contando é a primeira vez que eu tô contando essa história. E também, assim, obviamente não foi uma coisa que teve o mesmo impacto, mas é isso, assim, no sentido de que a gente reproduz violência. Exato. E reproduz sem pensar. Sem pensar. Eu lembro de uma vez, isso me marcou muito também, né? Porque eu acho que quando a coisa vem pra consciência, ela vem com uma força, você fala, meu Deus, eu não tinha me dado conta. Eu lembro uma vez, eu tinha acho que 16 anos, 17. Eu lembro que eu tava, tipo, no final da escola e a gente tava num ônibus de excursão. Aí tinha umas mulheres, assim, tipo, no posto de gasolina. E aí o pessoal começou a zoar as mulheres e aí eu comecei a zoar também. E aí depois de uns 3 anos, assim, eu tive um ganho e eu lembrei disso. E eu falei, meu Deus, por quê? Pra quê? E aí por isso que eu acho que o autoconhecimento é um negócio que é duro, assim, porque você tem que olhar para coisas que você fez ou para coisas que você pensou, e não é que você né? Eu nem acredito em iluminação, eu continuo convivendo com as minhas sombras, né? Continuo lidando com as complexidades que é ser um ser humano, né? Mas eu acho que esses ganhos de consciência que são ganhos de consciência que estão relacionados também a nossa identidade são muito pesados, assim, né? E muito importantes também, né?
Muito importante. Nossa, a jornada do autoconhecimento, ela é super importante. Trocando indicação com você, você já leu o Irmãs do Inhame? Cara, eu tô com esse livro em casa, eu comprei e ainda não comecei. É o único livro de autoajuda da Bel. Esse é um livro de autoajuda mesmo, porque é uma crítica que, principalmente já fiz aqui, e outras mulheres têm feito, é como as pessoas têm pegado o trabalho da Bel e colocado nesse lugar de autoajuda, quando na verdade ela tá trazendo questões, inclusive do capitalismo, questões que são outros atravessamentos sociais, né? E aí a galera apresenta como se ela fosse esvazia mesmo, né? O trabalho dela. Mas esse é de autoajuda. Esse que legal. é pra mulher. Ela fala que é um livro de autoajuda para mulheres negras. Mas se você não for uma mulher negra, você pode ler também. Tem um capítulo incrível sobre mulheres negras e vícios. Uau, que interessante. Nossa, eu vou chegar em casa e vou começar a ler. Tô com ele em casa, não li ainda. Ele é maravilhoso, tem sido Caraca. importante pra minha jornada. Que demais, vou ler. Principalmente de perdão, assim, de olhar e falar, cara, eu preciso me perdoar, porque se eu não me perdoar, eu não vou conseguir atravessar esse caminho que eu preciso atravessar. Total. E, Nath, a gente tá caminhando pro fim da entrevista, mas uma grande curiosidade minha, quando você não tá imersa nas suas leituras, o que você gosta de assistir? Cara, eu gosto muito de ver documentário. Tô vendo um documentário tão aleatório, gente, que é aquele documentário do bilionário que não quer morrer, que ele faz... Cara, o cara faz milhões de procedimentos. Não, deve ser engraçado. Não, é muito engraçado, assim. E eu fico pirando na mente, assim, né? Que doideira isso e tal. Mas, assim, gosto muito de ver documentário. Cara, uma descoberta da vida adulta, eu tenho gostado muito de ver animação também. Ai, fico feliz. A animação, eu sou diferente da minha irmã, né? Minha irmã mais velha sempre gostou de animação. E eu gostava de desenho quando era criança, depois nunca mais vi. Mas tenho gostado muito de ver animação. Já viu Hora de Aventura? Não. Esse era um que você ia pirar. Sério? Tem nos streamings da vida? Tem na Max, Hora de Aventura. Legal. E pra você que é podcaster, é aquele The Midnight Gospel, que é uma animação. Nunca vi também. E aí é misturado com as entrevistas que o autor tem no podcast. Então, eles fizeram uma animação. Então, assim, às vezes eles estão tendo uma conversa que não tem muito a ver com o que tá acontecendo, só que é muito profundo. Que legal. Foi uma coisa que me ajudou tanto que eu assisti essa animação no processo da perda do meu pai, né? Que meu pai ficou 8 meses doente. Caramba. E aí foi assim que eu conheci uma das autoras que eu gosto muito, que trabalha a questão da morte. Uau. Eu sou péssima com o nome, eu não sei porque eu trabalho com isso, porque a gente tem que lembrar muito o nome. Eu também não lembro, tamo junto. E ela fala muito sobre a preparação do corpo, porque ela trabalhou muito tempo em funerária. E aí, nossa, é um episódio que ele entrevista a morte, né? Que é uma brincadeira dele entrevistando a morte. E assim, uma animação maravilhosa. Uau, que incrível, eu amei. A gente tá numa seara de animação que é lida como adulta, assim, muito boa. Muito boa. E tem coisas que você fica, gente, 365 dias refletindo, né? Teve um desenho, eu esqueci, era uma animação muito boa de Elefanta e o Mágico. E eu fiquei assim, refletindo sobre a história, a complexidade dos personagens, o enredo. Nossa, muito gostoso. Eu tenho gostado muito de assistir animação e documentário, assisto muita série também. Que tipo de série você gosta? Cara, eu gosto muito de... Minha série preferida da vida é This Is Us. Ai, nossa, eu choro. Nossa, eu choro muito. Eu tô parada na primeira temporada, porque foi demais pra mim, assim. Nossa, é perfeita, né? Não, ela é muito forte. Eu lembro de um episódio especificamente que eu chorei, assim, durante 10 minutos sem parar. Eu tive que parar e chorar. Eu tenho uma pira com This Is Us, porque eu falo, cara, as pessoas, né, que são vários autores, são gênios, né? A complexidade dos personagens, a ambivalência, é incrível. Cara, a última série que eu tentei ver, mas eu tô um pouco injuriada com a segunda temporada, é Invejosa, que tá tipo um super hit. Invejosa? É uma série que tá super acho que é irritada, né? Que fala, os jovens falam irritada. Invejosa? Invejosa. É baseada num livro? Num livro? Eu não sei. Não consigo lembrar dessa. Não. Pelo menos no meu feed Nossa, tá todo mundo quanta vendo. série, né? Ai, é muita série. O que você tem visto? Eu tenho visto, gente. Isso é uma coisa boa pra gente encerrar, pra falar disso. Eu dei play naquela adolescente da Netflix. Ai, tá todo mundo falando, né? Não vi Nossa, ainda. sim, porque eu sou do meio dos games, que eu não sei como eu arrumo tempo pra ser gamer. E a gente usa muito o Discord, né? Que é uma grande, assim, é um grande reduto de incel, né? Que é sobre o menino que matou
a menina da escola, né? Eles são crianças, adolescentes, só que ele tá imerso nessa cultura do ódio. Cara, assim, é uma cultura do ódio que é disseminada nesses fóruns, tipo assim, os meninos o tempo todo, volante de mulher tanque, umas coisas assim, que a gente, que pra mim é um grande retrocesso em debates que a gente tem histórico, assim. Eu acho que eu faria um programa com você só pra falar de feminismo, né? Porque você tá escrevendo numa revista feminista. Sim, sim. Como a gente tem acompanhado a questão do feminismo contemporâneo, né? Nossa, é muito triste isso, porque ao mesmo tempo que é um retrocesso, é algo completamente novo por causa da internet, né? Então, assim, conversas que, em teoria, as crianças não participavam, agora elas participam eu não vi a série, e agora, tendo spoiler, eu tenho muita dificuldade com coisas que são violências reais, eu não vejo. Tipo, coisas que são violência contra a mulher, ou morte, eu tenho muita dificuldade. Eu te entendo. Eu sonho durante 7 semanas seguidas e depois volto a sonhar de novo. Sabe qual, você falou, eu lembrei daquela série do Rafael Montes, que era da Netflix, que era muita violência contra a mulher, que a minha crítica no UOL foi que eu falei, cara, acho que vocês exageraram, porque senão a gente entra numa coisa, que é um termo muito usado pelos negros norte-americanos, que é a pornografia de trauma. Sim, total. Senão a gente acaba criando esse produto e essa ficção, e aí vira um negócio que é só violência contra a mulher, violência contra os negros, que aí vira um fetiche, né? Total, e aí você vai num lugar de sensibilização, aquilo nem mais choca, nem mais nada, né? Vira tipo um puro entretenimento. Que é por isso que eu odeio aquela série Tem. Qual? Tem, Eles, da Prime. Eu não conheço. Que tentou surfar no hype do Jordan Peele e de Lovecraft Country, que era pra discutir, né, a questão do terror negro. Só que aí, aquilo ali não dá. Não discute nada, é só uma banalização. Assim, Ai, credo. É só uma banalização da violência contra os negros. Nossa, eu não topo. Não, Me faz muito mal. Eu cheguei no momento que eu tava tão mal da cabeça, tempos atrás, antes da pandemia, que eu não tinha visto Watchmen, que foi a da Max, né? Que eles fizeram uma série baseada nos quadrinhos e que a Regina King tá maravilhosa, só que pegava na questão dos negros, eu falei, eu não vou ver. Eu esperei um ano, cara, um ano depois eu fui ver a série. E é super o universo que você ama, né? Eu tava nesse nível, assim. Agora eu tenho assistido algumas coisas, mas essa é ficção, mas é bem no primeiro episódio mesmo, e depois vai discutindo mais esse universo que a criançada tá... me senti uma tia criançada. A criançada, que loucura, né? Ai, muito triste, gente. É muito triste, preocupante, né? Alarmante, muito, muito, muito. O Discord é uma terra sem lei, assim. É igual o Telegram, que é pornografia infantil. Cara, e como pode, né? Tipo, todo mundo sabe que rola, e aí, né? Por isso que a gente é a favor da regulamentação. Essa palavra não sei falar. Regulamentação. Fala aí na casa de vocês. Regulamentação. É importante. Não, é fundamental, é necessário. É o único jeito, né? Novela você não gosta. Não é que não gosta, você não acompanha, né? Não acompanho, mas vez ou outra eu flerto, assim, com a ideia de acompanhar uma novelinha. Eu gostava de uma novelinha quando era mais nova. Tinha um momento ali com a minha mãe. Sabe qual você vai gostar? Beleza Fatal. Cara, tá todo mundo no meu trabalho assistindo. Essa eu acho que você vai curtir. Só 40 capítulos lá na Max. E Camila Pitanga nasceu pra ser vilã, né? E parece que fala que ela é trambiqueira, uma coisa assim, não é? A Lula Land. Amo os nomes. Acho que você vai gostar dessa. Ai, eu vou ver, vou assistir. Nossa, todo mundo no meu feed tá falando. Não, é um sucesso. Acho que também porque tá fugindo um pouco desse formato quadrado da Globo. E mais coisa de série... De série... Então, daí eu vi Putz, desisti, faltando 3 capítulos, porque eu tava ficando injuriada de Bloodline, não sei se você chegou a ver. Não. Cara, é uma série que começa boa e depois degringola de um jeito, vai ladeira abaixo. E comecei a tentar ver aquela que é do mercado de trabalho, eu não consegui, que eu vi um capítulo só. Ruptura. Ruptura tem que ter paciência. Eu não sei se eu não entendi, eu não sei é muito cabeçuda. Gente... Fandom de Ruptura. Dá uma segurada, meu. Ai, que a coisa mais genial do mundo. Ai, calma. Calma, porque a gente tem outras coisas, inclusive mais antiga, que tem uma que eu fiz até um conteúdo, só que eu me esqueci o nome, que é também sobre relação de trabalho com os negros. Que é mais legal ainda. Legal demais. Que é um filme. Você assistiu aquela série da Zoe Kravitz? Da loja de música? Acho que essa você ia gostar também. Qual que é? Ai, gente, péssima com o nome. Você deve estar aí na sua casa gritando, Andresa, High Fidelity. Não assisti.
Essa você vai gostar. Ah, legal, Ela numa loja de... Porque tem um filme, né? Dos anos 90, e aí fizeram a série, que é com uma mulher negra, dona de uma loja de disco. É maravilhoso. Que demais. Nossa. Eu sempre indico aqui no canal. Que legal, vou assistir. Vou ver. Conta pro pessoal onde a galera pode te achar nas redes sociais. No Instagram, que é basicamente onde eu tô, o meu Instagram, que eu posto mais as minhas coisas, é @NathOps. Esse nome escreve assim, com Y no final, o Nath, e aí OPS, que são as abreviaturas dos meus sobrenomes. Eu tenho 3. E também a conta do Pra Dar Nome As Coisas, que é o meu podcast, então @Para Dar Nome As Coisas. E se você quiser se aprofundar mais nessa coisa da culpa e de ocupar os lugares, eu acho que você pode gostar do meu livro, que chama Medo de Dar Certo. Eu vou comprar o livro, eu fiquei muito interessada. Inclusive, para esse processo do trabalho de novembro vai ser ótimo. Nossa, vai. Tem umas discussões boas lá. Ai, que maravilha, Nath. Muito obrigada por ter aceitado o você, convite. Eu amei. Você viu que a gente passou num monte de tema, choramos, aí depois vamos falar de série, pra gente terminar lá em cima. Foi uma baita travessia gostosa. Eu gostei, eu amei também. Gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, de compartilhar, de deixar aqui seu relato, se você também se identifica com essa coisa de, cara, cheguei lá e agora... Pô, se você não conhece o Pra Dar Nome às Coisas, faça esse favor pra você. Faça esse favor pra você. Gente, até a próxima. E é isso. Até mais. Até mais.